espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se for a sua primeira vez aqui, eu vou te pedir para que você assine e você clique no sininho de notificações para que você receba todos os dias um novo capítulo. E se você já me segue há muito tempo, continua curtindo, continua compartilhando, continua comentando. Esse é o seu trabalho, não te custa nada, não toma tempo e me ajuda bastante a promover. Se você acha que o meu conteúdo é relevante, aprender a palavra de Deus é uma coisa muito importante, na minha opinião. Se for a sua também, me ajuda a passar isso para mais pessoas. Hoje nós estamos gravando 2 Samuel, capítulo 9, que vai continuar mostrando para nós a grandeza do rei Davi. Ele agora vai querer saber se Saul tinha deixado algum descendente, porque ele queria honrá-lo. Olha que coisa linda, né? Ele está preocupado com a descendência do Saul que tanto o perseguiu. E ele então pergunta se ele tinha esquecido de alguém que ele queria honrar a família do Saul. Versículo 1. E assim ele chama Zilpa. Zilpa lhe conta que ainda havia um filho de Jonatas que estava vivo e tinha ficado aleijado dos 2 pés. Nós já contamos essa história que numa fuga, a ama dele deixou ele cair e ele ficou aleijado dos 2 pés. E diz que ele estava na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodebar, e Davi manda buscá-lo. Versículo 4. Imagina o medo que esse menino ficou a hora que ele soube que o rei estava chamando ele para se apresentar. Ele sabia que o pai havia perseguido, o avô havia perseguido, porque ele era neto de Saul, filho de Jonatas, e ele sabia que o rei poderia tê-lo chamado para exterminar de vez com toda a descendência de Saul. Então ele se apresenta ao rei Davi com muito medo. Mas assim que ele se apresenta, o Davi já diz para ele: não temas, não tenha medo, porque de certo usarei contigo a benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu para sempre comerás a minha mesa. Olha que atitude nobre do Davi. Gente, ele era realmente diferenciado, ele não ia atrás dos inimigos, ele confiava no Senhor e ele retribuía, não segundo aquilo que foi feito a ele de perseguição, mas ao amor com que ele reconhecia que Jonatas havia sido fiel a ele. Versículo 7. Imagina a alegria e a surpresa que deve ter tido o Mefibosete, aleijado, abandonado, desprezado, amedrontado, e de repente o Davi muda o cativeiro dele, manda chamá-lo, coloca ele como um milionário, porque o Saul tinha muitas terras, então você imagina ele devolvendo para o Mefibosete as terras que eram do rei Saul. E o que isso custaria para Davi? Nada, porque ele tinha tanto que as terras não fariam diferença nenhuma se pertencessem a ele ou a outra pessoa. Mas ele não precisava fazer. Você concorda que ele não precisava? Ele podia simplesmente ter deixado ele lá na casa do Maquir, sendo cuidado, mas sem devolver a ele o que lhe era de direito. Então, não foi mais ou menos nessa condição que o Senhor te achou? Aleijado pelos seus pecados, empobrecido pela sua arrogância, caído pela sua soberba, desesperançado pela sua ignorância dessa palavra, longe do rei, longe do pai, sem família, sem fé, sem nada. E o Senhor nos chamou como Davi chamou Mefibosete, e ele nos deu riquezas, como Davi deu a ele também, e ainda nos permitiu assentar na sua mesa, no seu reino, nos serviu um banquete, nos exaltou, nos honrou. Poderia ter decretado a nossa falência, a nossa morte pelo poder que está nas mãos dele, mas, e ao invés disso, ele nos honrou e ele nos entregou um reino eterno, um reino muito maior do que qualquer terra dessa terra possa valer. Então ele se inclinou, Mefibosete, e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Lembra que o Davi também se considerava um cão morto, uma pulga? O Mefibosete também: como assim que o senhor se lembrou de mim? O senhor é rei,
o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo, e o Senhor vai me honrar, me dando tudo isso de volta. Versículo 8, e chamou Davi a Ziba, que era o moço que cuidava dele, e mandou dar tudo que era de Saul, as terras, para que ele, não só ele, mas ele, todos os seus filhos, pudessem trabalhar, para que trouxessem pão para Mefibosete, e ele comeria para sempre na mesa do rei. Versículo 19, Ziba fez tudo isso conforme o rei pediu, conforme o rei mandou fazer, e ele tinha muitos filhos. Ele tinha um filho, o Mefibosete tinha um filho chamado Mica, e todos que moravam na casa do Ziba eram servos de Mefibosete, 25 filhos. Mefibosete foi morar em Jerusalém, comia à mesa do rei, sendo coxo de ambos os pés. Que história linda essa do Mefibosete. Eu sou apaixonada por essa história, por essa atitude do Davi com relação ao filho de Jonatas. Versículo 13. A história de Mefibosete, para mim, é muito semelhante à nossa, é muito semelhante à minha história, a sua história. Promovidos de coxos, abandonados e miseráveis e esquecidos, a herdeiros do reino, herdeiros daquilo que é do rei. Aleluia! As terras que nos serão dadas têm que ser cultivadas. Presta atenção, ele deu as terras, mas ele falou para o Ziba, você vai cuidar das terras e vai trazer o alimento para ele. Nós também temos que cuidar da terra que o Senhor nos deu, que ele nos propiciou. Essas terras são os corações dos homens, que têm que ser arados, que têm que ser cuidados, que têm que ser protegidos, que têm que ser pregados. Você tem que trazer para essas pessoas a mesma coisa que você recebeu. Você recebeu um tesouro das mãos do Senhor, você recebeu promessas, você recebeu herança, você tem muita terra agora, você pode dividir isso com outras pessoas que também estão abandonadas, que também estão amarguradas, que também estão entristecidas, que também estão amputadas nos seus pés, não conseguem andar, não conseguem caminhar para o Senhor, de tão empobrecidas que estão. Então você tem esse papel, a mesma coisa que o Senhor fez, que você recebesse o alimento eterno, que é o Senhor Jesus, você tem agora que dar para as outras pessoas. Eu acho assim, a ilustração dessa história de Mefibosete, uma coisa linda, uma coisa preciosa, para você refletir quanto ao caráter de Deus, quanto à atitude de Deus com relação a nós. Ele não te devia nada, você devia tudo a ele. Você era só um miserável, um cão morto, como ele diz, mas ele te deu tudo, te dividiu o reino com ele. O reino dele ele está dividindo com você por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Então, se ele quer te honrar dessa forma, o que você tem que fazer é continuar plantando, é continuar ministrando, é continuar levando essa palavra a muitas pessoas. Aleluia! Que você desfrute desse convite do Senhor e que você não deixe de cuidar das terras que Ele colocar nas tuas mãos, os corações que você vai ter que arar, que você vai ter que cuidar e que você vai ter que retribuir da mesma forma que o Senhor Jesus te retribuiu. Então, pode ir sem medo, viu, Mefibosete? Achegue-se ao rei, receba seu prêmio, receba a sua herança, receba a sua terra, mas não deixe de ará-las, porque há muitos filhos precisando de pão. Comece a semear na sua terra, na terra que você recebeu do Rei Jesus. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, que essa história traga luz à sua vida. E como eu sempre falo, leia, medite, tenha a sua revelação dessa palavra e continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mais uma vez, se você ainda não fez isso, eu vou pedir para você deixar o like. Se você chegou até o final aqui comigo, compartilhe com mais pessoas para poder ajudar o nosso canal a crescer. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã com 2 Samuel, capítulo 10. Se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.